Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro no programa da série Mosaicos do Novo Ciclo de número 278, 278, isso. E hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, sobre os Dwijas. Vocês já ouviram a gente falar sobre os Dwijas, né? E nós vamos saber o que são os Dwijas, né? Os nascidos de si mesmo, os nascidos duas vezes. Muito, muito, muito interessante. Mas antes disso, eu gostaria de até trazer um fato interessante. Alguém escreveu na seção de comentários do YouTube que fez uma crítica construtiva para mim. Pô, o apresentador fala do convidado como se todo mundo conhecesse ele, né? Porque eu nunca apresento o Jorge quando a gente faz o programa, né? E essa pessoa tem razão, o telespectador, porque e se alguém pega o programa hoje, né? Quem é que está sentado aqui do lado? Não sabe? É o Jorge, mas quem é o Jorge? É verdade, né? E eu achei super, eu falei, puxa, até respondi, falei que em 13 anos ninguém formulou essa pergunta, mas é uma pergunta que realmente merece resposta, porque nós colocamos sempre aqui o crédito, né? Tem meu nome, o Fernando coloca aí o meu nome, o Jorge Antônio Ouro, tudo, mas fica nisso, né? Mas o nome dele, você pode pesquisar na internet, quem está assistindo o programa hoje, o Jorge fala, é melhor você falar sobre você aqui, né, para os postulantes daqui para frente que assistiram o nosso programa, né? Quem é o Jorge, hein? Não tem nada para falar. Primeira vez que você me pergunta. Mas aí você vê que interessante, eu até comentei com você antes da gente começar a conversar, né? Então o Jorge eu sou membro da Sociedade Brasileira. Membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, há isso. Muitos anos, Muitos e muitos anos, e está aqui a cada 15 dias para bater um papo conosco, porque aqui nós batemos um papo. Isso já são 13 anos que a gente faz isso. Então isso. Então, mas a pergunta eu achei muito oportuna, que é legal. Faz com que as pessoas vão... eu peço desculpas realmente porque o tipo de conhecimento que a gente troca... que a gente oferece, né? Sim. Então daí ele não pressupõe nenhuma formação, nenhuma titulação. É verdade, então, tem razão. Podia discorrer o currículo aqui, não faz diferença. Porque nós não damos certificado, não damos curso, não cobramos nada. E também não é um conhecimento acadêmico, que ano passado não é tecnologia, né? E mesmo se é o conhecimento filosófico, o fato da pessoa ter feito escola de filosofia, ou pós-graduação de filosofia, ou não sei o que seja, ou tá há 500 anos em alguma instituição, também não importa. O que vai importar é como que ele vai compartilhar aquilo que ele pensa ter aprendido. E Sim. Para aí, né, sem nenhuma outra qualificação. É verdade. Mas de qualquer forma eu achei maravilhosa a pergunta. Pelo menos referenciar a qual instituição eu faço parte. Isso é importante. Eu sou membro, sou discípulo, né, na Sociedade Brasileira de Eubiose já há alguns anos. Exatamente, está aí. Então é isso. Bom, o que mais eu tenho? Eu tenho alguma coisa para lembrar? Acho que não. Lembrando para vocês, claro, tem alguma coisa para lembrar. Que no dia 1º de dezembro desse ano, Jorge e eu estaremos em Itaparica, na Bahia, né? Sim. Vamos ter o sexto encontro dos amigos do Mosaicos do Novo Ciclo, né? Exatamente. No dia 1º de dezembro. E no dia 2 de dezembro tem um encontro, né? O encontro do Sistema Geográfico Itaparicano. Então é um bom, como é que se diz? É um bom programa para quem se afina com o que a gente conversa, com o que a gente fala todo esse tempo. Então está aí o convite. Procurem estar na comunidade. Fala, Jorge, o que é? Não, que daí esse ano a gente vai conversar sobre sinarquia o dia inteiro. Isso, sinarquia o dia inteiro. Então vai ser muito interessante, vocês vão poder interagir, vão estar 2 dias ali. E é bom porque isso aqui é um assunto, não é complexo, mas é vasto, né? Então. E completamente desconhecido. E geralmente quando a gente tem para conversar assim, 1 hora, 2 horas, 3 horas para conversar sobre um assunto, não dá para expor nada. Então, esse aí vai ser o sábado inteiro, né? Como é o dia todo, daí vai dar para trocar ideia de uma forma mais tranquila, né? E vai ter audiovisual para acompanhar, então vai ficar muito legal, né? Tá aí o convite. Então, entre no site aí, na comunidade Vida Inteligente do Facebook, ou então escrevam para mim, assim que eu passo os dados aí para as pessoas que quiserem se inscrever. A taxa simbólica é menos do que qualquer almoço que você faça
em qualquer lanchonete aí, tá? Então é isso, o mais importante é a gente estar congraçando junto e fazendo coisa, ocupando nosso tempo com coisa boa. Bom, Jorge, Duija é um nome portentoso, né? Um nome pesado, pesado não, forte, Duija. A gente sente que o que é o Duija e por que existe essa... por que é o nascido duas vezes, né? Esse nascido duas vezes vem também de alguma citação bíblica ou coisa parecida, de que diz que para você acontecer alguma coisa, acho que nós já falamos superficialmente em algum outro programa, que você teria que nascer de novo, né? Ou experimentar a segunda morte. Fizemos 2 programas, se eu não me engano, sobre a segunda morte. Tem alguma coisa a ver com o Duija? Nada a ver? Não. Putz, então que bom que você vai esclarecer. Eu já comecei o programa fazendo confusão. Vamos lá. Não tem... Nada a ver. Não. A segunda morte é o contrário, ela só vai acontecer para aquele que não tenha conseguido o estado de Duija, né? Ah, legal. Então vamos lá. Olá a todos. Bom, agora não deixa ele falar, né? É muito bom estar aqui conversando. Então, assim, olha, Grego. É como se quando cada um de nós fosse nascer, houvesse uma razão para nascer, né? E essas razões que nos levam a nascer, então aí é o karma individual, a família que a gente escolheu, a nação que a gente escolheu, o momento em que a gente escolheu, o que cada um tem de tendência negativa, o que cada um tem de tendência positiva. Então é como se fosse uma mistura alquímica que vem desde o início dos tempos, né? E aí isso vai resultar em formar o veículo para que um ser o habite, né? O veículo para que o ser o habite, ele vai ser dado pelo pai e pela mãe, e pelo local onde eu escolhi nascer, porque a matéria para compor o corpo de cada um de nós, em parte ela vem do próprio local onde está se processando o nascimento, né? Por isso, e a gente já conversou da tradição de enterrar, né, ou sepultar na terra natal, é para devolver a matéria ao seu lugar de origem, né? Fisicamente e parte astralmente também. Então, esse conjunto de elementos vai ser colocado em atividade para fazer com que a vida aconteça, né? E aí iniciam os embates do indivíduo, da pessoa, dentro daquela persona que foi construída para ele. Sabe que persona era a máscara do teatro grego, né? É aquilo através do qual o som ecoa, persona, né? Então a personalidade de cada um de nós é aquilo através do qual ecoa o som. Qual som? O meu som, que é o som de quem eu sou. E começa um embate para que daí tudo aquilo que está enclausurado na persona, então todos aqueles elementos que deram causa ao nascimento, eles tendam ao equilíbrio. E essa é a grande batalha da vida, é a batalha contra si mesmo, porque cada um traz um conjunto de lastros, né, para resolver. Quem faz esse primeiro nascimento, né, é o pai e a mãe e o local, né? A mãe da hierarquia, o pai da matéria, os dois, o somatório dos dois é que vão criar o que seria a amálgama básica para a alma, porque quando cada um de nós vai nascer, a gente tem corpo físico, corpo vital, que é o que vai animar o corpo físico e vai fazer entrelaçamento com o plano das emoções, que é o astral. E o plano das emoções, que é o astral, vai estar entrelaçado com o plano mental, e aí vai ser construído uma alma, né? Então a alma nasce vazia para cada um de nós. Tem nela as tendências positivas e negativas. E como é que a tendência se manifesta se a alma está por ser construída? É que a matéria que vai compor a alma,
ela é atraída a partir de algumas premissas básicas, e essas premissas básicas são as tendências. Então, se eu tenho tendência a X, né, quer dizer, a alguma coisa, o desenrolar do princípio básico que vai emoldurar o que virá a ser a minha alma, vai ter como base matéria semelhante ao X. Por isso a tendência à agressividade, tendência à passividade, tendência ao ódio, tendência ao amor, são as tendências que cada um tem que tratar. Acho que eu não te perguntei isso aí em nenhuma das oportunidades, mas já que estão falando disso, tá, isso aí, onde entra, isso aí está sendo formado a minha alma, digamos assim, né? Eu como ser que estou sendo engendrado aqui. Só que eu sou constituído fisicamente, vamos limitar ao nosso pai e à nossa mãe. Não vamos para trás, não, porque a encrenca fica enorme. Sim. Eu não recebo as tendências dos meus pais também? Também. Também, né? Também. Então já é Lógico. o negócio mais do que... Você é a tendência, desculpa, especificamente do teu pai e da tua mãe. Mas o que você tem de bagagem própria a você, que eu não sei qual é o teu nome, mas aquilo que tem no ente que você resolveu nascer, que é a família na qual você nasceu por necessidade, mas da pátria onde você nasceu e mais uma parcela da humanidade inteira. Então, é simples, né? Simplicíssimo, né? Simplicíssimo. Vou te contar. Então, cada um de nós é o somatório dessas coisas. Quem vai determinar o quanto disso que me foi colocado vai ser resolvido, aí é essa questão que a gente vai conversar, que é do início ao fim da existência, o que eu vou fazer, como eu vou exercitar a minha vontade, para então dar consciência a esse conglomerado que me entregaram. É como se fosse assim, olha, Grego, está aqui uma série de papéis em cima da mesa, e você precisa organizá-los e colocar tua assinatura em todos, mas você tem tantas horas. O tantas horas é a tua vida. 70, 80, 90, 100 anos, vai depender de cada um, né? O organizar é se assenhorar do conteúdo que está na mesa, que é a tua alma. Você tem que ver o que tem ali. Uma vez que você organizou, você vai assinar. No momento que você assina, você está colocando a tua autoridade no papel, imprimindo a tua vontade. Quantos papéis você vai conseguir fazer até que termine a hora de trabalho? Não sei. Quantos papéis tem em cima da mesa? Não sei. Qual é a ordem ou desordem dos papéis? Não sei. Varia de pessoa para pessoa. Isso é a alma de cada um. Então, o conjunto desses fatores nos leva a nascer. Tanto é que quando você não tem nada a resolver, a opção por nascer não existe. Você continua existindo sem ter que vir. Então você falou, olha, agora você me deixou com uma dúvida. Sim. Porque você falou que agora você falou que a gente já vê um monte de coisa que já vem com a nossa alma, né? As tendências. As tendências vêm na alma. Você falou, já falamos em programas, nossa, ao longo desse tempo todo, de que a alma é constituída ou é formada pela nossa personalidade. Exatamente. Ao longo da existência, então, não é quando ela não estou zerado de alma quando eu nasço. Você nasce com tendências, não com conteúdos. Ah, bom, perfeito. Tá. É como se vão trocar o papelzinho e aí é um vaso com uma semente. E você tem um irrigador que chama? Isso, irrigador. Aquela chaleirinha. Sim, com... Regador. Regador. Pode ser irrigador ou mesma coisa. E aí você vai... E em cada vasinho, né, tem a semente, você não sabe o que é. E aí você tem o primeiro trabalho de identificar qual é a semente dele. Você vai e coloca um papelzinho. A, B, C, D. Você não começou a regar ainda. Tá. Né? Aí você resolve, não, esse A eu vou regar. O B eu não vou. O C eu vou. E aí o A, B, o C são as nuances que daí então vão compor a tua personalidade. Né? A tua alma.
Então, o conjunto dessas coisas todas, ele é colocado como um desafio a ser vencido. São as lutas do dia a dia, assim, aquelas grandes batalhas secretas que a gente trava todos os dias e que só nós sabemos, não é? E que não é culpa de ninguém. Por quê? Porque tudo que está em mim, eu dei causa. Eu dei causa. Eu estou nessa família por quê? Porque a família tinha certas tendências positivas ou negativas, não importa a família de cada um, e aí isso faz parte da minha opção por necessidade. Por quê? Porque ali eu vou dar embate àquilo que em mim existe. Eu venho desse pai e dessa mãe, por quê? Porque havia ambiência para... Quando você fala assim na questão da opção, por exemplo, me dá a impressão, eu acho que talvez de quem ouve, né? Onde é que foi feita essa opção? Ah, sim. Eu coloco de uma maneira simbólica para facilitar a compreensão, claro, né? Mas imagine um conjunto de forças, né? Tá. Então, vai ser dado o nascimento e aí o que vai ser agregado é um conjunto de... a gente sempre fala que é o similis similibus congregantur, tá. Quer dizer, o semelhante se congrega ou atrai o semelhante, né? Então, isso aqui vai moldar... Não é ninguém que determina, assim. Não é aquela mesinha que está lá e você chega lá, vai bater um papo e não sei o quê. Não, aí seria antropomorfizar... Exato, mas é que nós vivemos em cima desses contos, né? Por isso que eu... Não, porque daí, se você outorga a terceiros, independente quem seja, a decisão, inclusive, do teu nascimento, você realmente a gente seria um inútil. Marionete. Não, seria um inútil universal, né? Porque eu atribuo a alguém todo o meu nascimento. Eu atribuo a alguém a culpa quando não dá certo. Perfeitamente. Eu peço a alguém para que dê certo. Eu reclamo quando dá errado, né? Eu peço perdão quando eu faço errado. Quer dizer, eu sempre estou pedindo... buscando, a má compreensão disso é que dá esse treco aí do tal pecado original, que não existe essa coisa. Mas é que fazem você pensar de uma maneira errônea, né? O Adão é a raça adâmica. Adâmica. Né? E a questão do sexo, ela apareceu em meados da raça lemuriana, quando houve a polarização de prana e se criou o masculino e feminino, né? Foi um poder que foi dado. É que são abordagens que as crenças das pessoas oferecem, e aí cabe à pessoa deslindar, né? Assim, descobrir o que existe naquele simbolismo que é oferecido. Se você pega qualquer um livro que é base das religiões, são livros exotéricos, mesotéricos e esotéricos com S. Então, há um conhecimento oculto de valor. Só que a pessoa tem que descobrir o que tem ali, porque senão ela fica ligada só à letra, né? Como diz o professor Henrique de Souza, a letra que mata e não ao verbo que vivifica. O que é o verbo? O verbo é o esotérico, é o segredo que está ali. E a letra que mata é aquilo que está escrito e pode ter sido escrito por mão desautorizada ou que não tivesse compreensão perfeita do que ali estava acontecendo, né? E isso nos induz a ficar numa situação de dependência que não leva ninguém a nada. Perfeito. Então há um conjunto de fatores que nos leva a vir para a existência, né? E aí a vida ela é um embate permanente, né, entre todas as forças que nos formam. Que forças que nos formam, que forças que mantêm essa matéria coesa, mantêm o físico coeso funcionando, o vital coeso funcionando, o astral coeso funcionando, para que a gente não perca a razão, para que a gente não perca o conceito de vida. São forças cósmicas organizadas de acordo com a inteligência de seu plano. Então, há as forças cósmicas minerais, que mantêm todo o sistema ósseo e tal. Há as forças cósmicas vegetais que mantêm o sistema neurovegetativo, há as forças cósmicas animais que mantêm o sistema sanguíneo. Aí você começa a mudar, aí há a força cósmica luminal que vai te dar a condição de exercer o poder do raciocínio, da lógica, controlar. Então, há um conjunto de forças as quais se limitam no seu próprio teto. Então, tipo assim,
uma força elemental vegetal. Estou com coisa na garganta porque ontem fez muito frio e hoje está muito frio. Muito frio. Né? Então, ela se limita na sua própria consciência. Qual é que é o trabalho do ser humano? Enquanto homem, né? É fazer com que aquela força, ela, pelo fato de estar vinculada à tua vida, ela termine aquela experiência dela com uma consciência adicional. É como se aquela força elemental inconsciente estivesse vivendo junto contigo, na esperança que você, enquanto superior, lhe desse consciência. É a mesma coisa que se faz simbolicamente com relação à divindade. Há uma busca de contato para que eu adquira consciência. Então a vida é fazer com que todas essas inteligências, essas forças que existem em cada um de nós e que mantêm o conceito de vida, elas adquiram consciência. E como é que eu adquirir consciência? Aí vem a questão do exercício da vontade e a busca do conhecimento. Senão não tem caminho, né? Tá complexo. Tá bom, hoje tá com o bichinho do rum. Então, assim, tem sim, você está andando pela vida nesse dia a dia, no ir e vir, com as batalhas, os embates de cada um, né? E ao sabor das forças que em você existem, né? Então, no físico, no vital, as forças astrais, as forças mentais. E aí hoje você vai agir por instinto, amanhã você vai agir por emoção, depois no outro dia age baseado pela razão, daí já muda no instante seguinte e passa a agir baseado no instinto. E aí, na medida em que muda em você a tônica, o teu humor muda, porque o humor ele é o conjunto dessas forças, né? É como se fosse o fluxo resultante dessas forças determinando quem vai estar com a consciência naquele momento do ser humano. Então, você fala assim, o pessoal varia muito de humor, então, porque agiu por instinto, agiu baseado na razão, na emoção, uma emoção muito densa sofre, uma aspiração que não consegue realizar. Os temperamentos têm a ver ou não? 100%. 100%, tá. Temperamento é uma coisa muito importante e ele dá exatamente assim, é como se o temperamento ele desse a inclinação do ser humano com relação ao eixo do universo. Que nós fizemos um programa específico sobre os temperamentos. Sim, né? E é um assunto profundíssimo, sabe? Tá. Profundíssimo. Na iniciação, o professor Henrique de Souza, na eubiose, ele dizia inclusive que se devia conhecer para o primeiro o temperamento do discípulo, para baseado no temperamento, ver o tipo de conhecimento, o tipo de prática. Então, só para você ver, a gente já vem com todas essas tendências e mais o temperamento, você já viu a confusão que fica. O temperamento ele é resultante das tendências. Bom, tá, ok. O temperamento é a exteriorização humana das tendências. Seria interessante o pessoal rever esse programa sobre as tendências. Ou pesquisar os temperamentos, mais, desculpa, exatamente. Você sabe que tem, só fazer um parênteses, tem um ambiente de educação, iniciação online da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? E é reservado para fazer os graus de iniciação, que são 5 graus, né? E está sendo preparado, e eu creio que daí para o ano que vem daí vai ser liberado, um curso aberto a todos, independente de estar fazendo os graus ou não. Então qualquer um de nós pode fazer. E o primeiro curso, porque a ideia é fazer o quê? É levar à humanidade, à população, à nação brasileira, um conhecimento que, mesmo que a pessoa não esteja pronta para se iniciar naquele momento, aquele conhecimento sirva para que ela tenha uma vida melhor, para que ela se compreenda. Que interessante, né? Legal. E aí o primeiro curso que vai ser aberto a todos que assim o desejarem é exatamente sobre temperamentos. Olha, porque que bacana. No conhecer o temperamento Boa do notícia. Ponto de vista... então isso eu estou falando para você em primeiríssima mão. Eu acredito, porque... Não comentado ainda nem dentro da própria instituição. Olha só, opa. Então, bom, acho uma excelente iniciativa. O conhecer o seu temperamento, ele dá os primeiros controles sobre a própria existência, independente da profundidade da iniciação que a pessoa vá seguir ou não, não é?
Legal. Fechamos parênteses. Então, vamos lá. O conjunto desses fatores é que vai determinar quão dura vai ser a minha batalha diária para eu vencer esses elementos. Acontece o seguinte, quando você ganha um equipamento qualquer, um telefone celular, uma TV, um computador, uma traquinalha tecnológica qualquer, ou você compra um carro, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o manual para compreender aquilo, para que você possa bem utilizar aquilo para tirar dele o resultado desejado e para que você não se fira ao usar, né? E nem fira terceiros ao usar. O ser humano é a mesma coisa. Ele tem um manual de instrução, né? Então, se eu tenho em mim forças elementais, minerais, vegetais, animais, hominais, angelicais, divinais, sim, e infernais, todas, né, num grande conglomerado, eu tenho que conhecê-las para fazer com que cada uma se acalme e cumpra o seu papel. Cadê esse manual de instrução? É a iniciação. A iniciação estão perguntando aí, a gente fica captando, né? Não, o manual de instrução é assim, a iniciação, eu tenho que compreender o que em mim existe, eu tenho que compreender, é como se fosse uma máquina, que é dada essa máquina, autocompreender-se, gnose te ipsum, faze por ti que eu te ajudarei e compreenda a si mesmo, né? Então, eu tenho que me entender, eu tenho que ver como é que eu funciono para daí então falar assim, não, ops, calma, negócio é assim e tal. No fazer isso, assim, eu tenho um impulso, e eu compreendo a razão desse impulso, e eu compreendo a natureza, eu sei como é que ele é, eu sei como é que ele funciona, e aí eu transmuto esse impulso, né? E faço com que ele não venha a ser uma ação externa. Em vez de ele te dominar, você passa a dominá-lo, né? E eu dei a ele consciência, e a consciência que eu dei a ele, lembra que a gente conversou no outro dia, que daí então quando eleva-se o homem, aí então o mundo onde ele está faz transbordo para tudo que nele seja entrelaçado? Sim. A mesma coisa, então, se você pega um impulso qualquer que existe na tua alma, e dá a ele consciência, que assim, transforma o ódio em fraternidade ou qualquer coisa assim, então aquele caminho que existia do ódio generalizado até você, passa a receber um contrafluxo de fraternidade. Então, você dá consciência àquilo que em você existe e dá consciência a todos os símiles daquilo no plano que lhes dá origem, altera o próprio plano que lhes dá origem. Então, você quer dizer que toda a vida, vamos chamar assim toda a vida, porque a vida não cessa, segundo se fala aqui, né? Toda a vida você tem a oportunidade de se resolver. Sem dúvida. Cada vida, vamos dizer, cada existência, melhor colocado, é uma oportunidade de você zerar o passivo, digamos assim. E em zerando, aí então você fazer com que o teu entorno ascenda, suba, se eleve junto com você e junto toda a humanidade. Por quê? Porque da humanidade conseguiu. A gente conversou um dia, assim, se pelo menos um da humanidade for bom, ninguém pode dizer que a humanidade é ruim. Por quê? Porque um é bom. Um no todo, todo no um, né? Então... E é assim que funciona. Então, quando você faz alguma coisa, aquilo sempre tem ação no plano, que a gente não vê, mas no plano que dá origem àquela emoção, àquela razão, aquele instinto, aquela ação, que coisa assim. Então, o caminho para se fazer isso é a iniciação. E por que a iniciação? Porque é um conhecimento que não é dado ainda de maneira generalizada, então a pessoa tem que se encaminhar para uma instituição que tenha um conhecimento que eu entenda como útil. Qual conhecimento que eu vou entender como útil ou necessário para mim? Não sei o que tem em você. Às vezes uma religião que eu acho que ela é desconstrutiva, para você pode ser útil. Por quê? Porque você está saindo de um estado de incompreensão absoluta e aquilo naquele momento é positivo. Por quê? Porque é 0,1% a mais do que... Se fala muito de iniciação, estamos falando hoje aqui. A iniciação é vista como uma coisa boa. Não tem condição, não existe o risco de um iniciado, usar a iniciação para coisas escusas, para coisas ruins, para o aprendizado que ele tem lá dentro, o conhecimento que ele adquire lá dentro, ele dentro da liberdade de escolha dele, ele não pode fazer uso disso
para um caminho não correto, se é que existe caminho não correto, a gente já fala muito disso, né? É assim, Grego. Porque se não existisse risco nenhum, todo mundo correria para se iniciar, né? Sim. Mas funciona assim. Eu tenho o desejo de pintar uma tela vermelha. Legal. A minha alma é vermelha, né? E vermelha no sentido de tamásico convulsionado. Então, em mim existe, né, uma série de coisas para resolver. Só que eu tenho uma máscara, né? E a minha máscara está pintada de branco. Aí o pessoal olha para mim e fala assim, nossa, como ele tem o branco da paz pintado no seu semblante e a alma vermelha. E eu não deixo que transpareça isso. Daí eu vou entrar numa escola de iniciação e aí como eu tenho a face branca, eu vou ter acesso ao conhecimento inerente àquilo que parece que é o que eu desejo. E me dão tintas brancas. Né? Eu me apodero daquilo que não me pertenceria porque eu tenho segundas intenções. Que é fazer o quê? Tá indo Pintar bem. coisas vermelhas na minha alma, porque a minha alma é vermelha. Sim. Me apodero de várias tonalidades, várias nuances de branco, né? Ou azul, né? Ou amarelo. E me aproprio. Sem estar sendo honesto nem comigo mesmo, nem com o meio no qual eu estou. E levo para minha casa, para minha alma. E aí vou tentar pintar as minhas coisas vermelhas com o branco, com o azul e com o amarelo. Não vai acontecer. Você tem que, por mais mal intencionado que seja o ser humano que esteja num caminho de iniciação, o conhecimento iniciático em si, ele é incorruptível. Porque ele é o que é. O que a pessoa pode fazer é, vou repartir sem autorização. Vou tentar usar isso daqui para benefício próprio. Todas as tentativas dela, né, sempre vão gerar contrapartidas para a própria pessoa, as quais ela vai ter que dar conta e vai ter que resolver ou nessa existência ou na próxima. Você deu esse exemplo que você deu agora, você considerou que o ser tamásico, vamos dizer que era esse, excessivamente vermelho, ele não tem condição de... Não, só eu dei como um exemplo, porque Sim. A iniciação, ela busca exatamente transmutar, né, o tamásico em azul e em amarelo. Sim, então a possibilidade existe. E não dá para a gente demonizar o tamásico. Claro que não, nós exemplificamos de... Porque a matéria em si, ela é tamásica. Se não existissem as três gunas da matéria, né, o amarelo, o azul e o vermelho, a própria existência não existiria. Não. O que acontece é que daí então tem que se buscar o equilíbrio. Sim, aí sim. Entende? Aí dentro dos tons de vermelho, então tem o vermelho mais rubro, né, que é a erotização, o ódio, a maldade, e aí quando isso é feito conscientemente, isso é caótico para a própria vida da pessoa, para a humanidade. Então, isso que a gente tende a dar em embate, né? Eu usei como exemplo porque eu não consigo transformar uma tinta em outra. Sim. Né? Eu consigo pegar azul e amarelo e fazer verde. Por quê? Porque o verde tem em si a alma do azul e do amarelo. Porque eu disse, se você começar a botar muita coisa, mais cor branca em cima do vermelho, muito mais, no fim você vai acabar... Ele vai ficar o quê? Rosa, né? E aí... Perfeitamente. E o que é o rosa? O rosa é a cor que tem, assim, quando você emite uma emoção de amor universal para todos os seres, a cor dessa emoção... Que a gente mentaliza é a cor rosa. A cor desse ser é rosa. Por isso que assim, você pensa que o mundo é cor de rosa, é porque a cor do amor, do ponto de vista oculto e invisível, é rosa. E você disse muito bem, o vermelho, e dá-lhe colocar branco, ele vai tender a ficar rosa. Com certeza. O que eu não posso é usar o branco para querer pintar vermelho. Não vai acontecer. Não vai acontecer, tá? Vamos dar sequência. O caminho para isso é a iniciação, né? E lembrando sempre que daí a pessoa vai buscar o caminho, ou vai buscar uma iniciação, de acordo com aquilo que nela exista. Sem dúvida. A gente conversou outro dia um exemplo. Eu estou dentro de uma reunião, né? Uma cerimônia qualquer, e tem vários grupos de pessoas, né? E eu falo determinado idioma. Eu vou me aproximar do grupo que fala o idioma que eu conheço.
né? Então, quando eu vou para uma opção de religião ou de iniciação ou para uma escola, é porque daí o que tem naquela escola está em você. Aí a gente julga assim, mas essa escola ela é errada ou ela não ensina aquilo que de lei seria necessário. Calma, porque daí a pessoa, em estando ali, ela tenderá a perceber que aquilo já não é mais a realidade dela e irá para um outro caminho. Então, e por isso que são N existências. Você cai aqui, levanta ali, fica de joelho, fica de pé, anda, corre, volta. O conjunto das 777 existências que cada um tem para chegar com sucesso ao final da jornada é para exatamente isso. Então, você pode, ao longo do tempo, usando a tua vontade, para daí com amor, sabedoria, fazer a atividade correta, sublimar, suplantar, né? Assim, transmutar inclusive esse conceito de N-existência, de antecipar todo o processo e voltar para ajudar a humanidade. Aí você cabe a cada um. Então, a iniciação, ela depende do que tem em cada um. Quando você vai começar um processo de iniciação, você, supondo daí que você está numa iniciação que não seja aquela que vai te oprimir, não é aquele caminho que vai te causar dependência, não é aquele caminho que vai tender a te ensinar aquelas coisas desnecessárias, né, de buscar o animismo ou qualquer coisa assim, o ativismo, ou lidar com forças elementais, ou essas coisas, essa mercantilização toda que existe do conhecimento dito esotérico, né? Então, quando você está num caminho, assim, a gente pode dizer assim, um caminho de lei, ou um caminho de Dharma, que, assim, que tende a te dar paz, naquele momento, então, você passa a ser um neófito, né? Um iniciado. Bom, primeiro, o iniciado é aquele que se iniciou em alguma coisa, não é um terminado, né? Da mesma maneira como um adepto é aquele que é adepto de alguma coisa. Eu sou adepto de água mineral com gás. E isso me torna melhor ou pior? Nada. Sou só um tomador de água, né? Então, depende do que você é adepto, né? Então, o que te torna bom ou ruim é o que você faz com aquilo, não a coisa em si. Sim, é como se dar um bisturi para a pessoa, pode tirar a vida ou salvar a vida, né? Ou o veneno, né? O veneno em uma dose homeopática, ela cura, em uma dose muito grande, ele tira a vida. O conhecimento é exatamente da mesma forma. Então, você passa a ser um neófito, né? Um neofito, um recém-plantado ou um plantado novo. Esse termo neófito, ele era usado tradicionalmente para aqueles que eram iniciados na religião católica. Então, quando convertia alguém no início, né, naquela expansão católica através do mundo novo, sim. Então, o neófito era o recém-iniciado, o indígena, ou aquele a ferro e fogo forçado a assumir a religião, ele era considerado como neófito. Depois esse termo se usou de maneira generalizada, indicar aquele que começou um caminho, né? Então, o neófito é aquele que está recém-plantado em um novo caminho. Quando você começa, então, a adquirir o conhecimento em determinado caminho, você começa a dar embate às forças que em você existem, né? As forças físicas, as forças vitais, elementais, aí as forças emocionais, elementais, as forças mentais, elementais, que em você existe, a ponto que você vá se assenhorando da tua própria existência e dando consciência àquilo que forma a tua alma, e compreendendo o ambiente no qual você está inserido. Chega um ponto em que daí então você já não mais precisa compreender as forças elementais que em você existe, mas você já consegue compreender, né, as forças que te geraram. Você passa a compreender o próprio universo, a divindade. É um processo de, assim, de você, olhos fechados, se abre os olhos, ainda olhando para o chão, vem, levanta os olhos para o horizonte, levanta para o céu, levanta para o sol. Quando você levantar os olhos para o sol e contemplar o sol e ver o que realmente existe, o teu trabalho está terminado, ali você é um duíja. E o que é um duíja? Você falou de início, é o 2 vezes nascido.
Então, o primeiro nascimento é o nascimento, é como se fosse assim. Ah, perfeito. O primeiro nascimento é como se fosse um nascimento de karma. Sim. O segundo nascimento é como se fosse o nascimento do eu superior. Então, o primeiro nascimento é aquele, é o do homem e da mulher, assim, você nasceu do teu pai e da tua mãe, e ele é o resultado de todas as coisas que você tem para resolver. Esse é o primeiro nascimento. Ok. Né? Você se lança numa batalha contra todo o passado que você tem para resolver, que você mesmo engendrou. Assim, é como se você desse embate a todas as coisas não resolvidas pelas suas próprias existências anteriores. Né? Assim, você sempre vem para tentar resolver, para zerar o passado. Você deu embate, compreendeu, equilibrou, harmonizou, zerou e passa a compreender a própria existência, passa a compreender o todo, passa a ver a humanidade. Então, você sai dos olhos fechados para o Atta Dharma Meru, né? Assim, você vê e compreende até onde a vista alcança. Nesse momento, então você passa a ser um 2 vezes nascido, porque você nasce de você mesmo. Olha só. E na Índia, o processo de iniciação era neófito, duija. Acabou. E do ponto de vista esotérico, esse processo de adquirir conhecimento, andar o caminho da iniciação, então estuda, pratica, contempla, pensa, age, repensa, reflete, sublima, né? E vai no dia a dia dando embate a esses dragões, né? Cósmicos, infernais que existem em cada um de nós, independente da escala. Aí, na medida que você vai compreendendo esse processo, você vai engendrando causas, engendrando atos que contribuem para mudar o próprio plano em que existia aquele dragão, aquele ódio, aquela antipatia, aquela cristalização, aquela ignorância. Então, você passa, e veja que é uma coisa muito interessante, porque você pensa que está lutando para melhorar a tua alma unicamente, só que daí o que existe na tua alma são miríades de seres inconscientes que precisam de consciência. E quando você dá consciência a um impulso, um conhecimento, uma emoção na tua alma, você está transformando o plano. Então você passa a agir como um criador universal, mudando um plano de existência. Né? Então, na medida em que você vai criando causas positivas, que daí então mudam você, reconstroem você, contribuem para reconstruir tua pátria, a própria humanidade, você muda o astral, muda o mental, isso tem um resultado do ponto de vista evolucional, assim, muito surpreendente, que é o seguinte: o somatório dessas compreensões, dessas coisas, é que constrói aquilo que a gente falou algumas vezes aqui, que é o chamado corpo causal. Tá. O duija é aquele que possui corpo causal desenvolvido. Só isso. Como é que você... Daí, veja só... Vai lá, complementa. Uma coisa muito interessante. Então tem a Agartha, né? Aí a Agartha, ela funciona assim, ó. Vamos deixar assim. Tem a parte externa, a Agartha funciona como se fossem círculos, né? E independente das cidades, todas elas funcionam como se fossem círculos, né? Vamos nos ater, por exemplo, à quinta cidade, que é a que nos compete, que é a que a gente está construindo agora, né? Então, ela tem a parte externa, como se fosse assim, uma cidadela com um núcleo e como se fosse a harmonia das esferas, né? Do sol oculto à matéria mais densa. A Agartha, ela reflete em cada cidade, e aí então há como se fosse um bairro no entorno da Agartha, ou fazendo parte da própria cidade, circular, disposto assim em paralelas, com as construções todas, dizem, né? Se é assim, as construções todas iguais e algumas delas subterrâneas, e aí todo esse povo que aqui habita são duijas. A condição
É do IG, então é Tá, aquele que tem quantos são? Porque você, em alguns programas passados aí, você deu até a população de Agartha. Agora, como nós estamos falando de quinta cidade, que está sendo construída, Não sei quantos seres tem lá, porque tem, está sendo feito. Porque para ter muito do IJA, pô, você adquirir essa consciência que nós estamos falando, você se tornar um do IJA, é necessário ou muito empenho, ou então o Eureka do meu amigo Arquimedes, não, né? Não funciona. Com o Eureka não transforma ninguém. Se você acha o caminho, você vai. Né? Para achar o caminho. Exatamente. Mas de qualquer maneira, você vai ter que construir a questão da compreensão. Isso. Assim, não adianta achar o caminho sem compreensão. O que você falou em outro programa ali, eu chamar cobra, né? Perfeitamente. Não sei falar com ela, ela me dá o bote. A linguagem é simplicíssima, né? Sim. A linguagem é simplicíssima, né? E há comando tudo. Agora é o seguinte, para quê? Exatamente. Né? Não adianta. Chamou, foge. Ou comanda ou foge. Isso funciona para quem, assim, outro dia a gente conversou sobre bem dizer e mal dizer. É a mesma coisa. Você vai ficar maldizendo as pessoas ou não sei o que por hábito e tal, você vai criar conglomerados, né? E esses conglomerados, eles não vão conseguir cumprir o fim ao qual você os criou, porque você não tem a consciência nem a força suficiente para comandar os elementais, né? Claro. Aí esse conglomerado, eles se reúnem e atacam a cidadela, que assim, vem aborrecido. Né? Bem aborrecido, é a mesma coisa. Então tá, então você estava falando, continua o raciocínio de Agartha lá. Aí, e veja como uma coisa muito interessante, que o duas vezes nascido, o do IJA, ele é um ponto de chegada do ponto de vista de humanidade. Então, o máximo que nós desejaríamos enquanto seres humanos é chegar a um estado de consciência, corpo causal pronto, né, para ter a compreensão do todo, da vida, você poder ver o visível e invisível como se fosse uma coisa única, você poder se comunicar com todos os invisíveis e visíveis como se fosse a mesma categoria de seres. Então, assim, você passa realmente a ter uma identidade de cidadão do universo. Isso seria o que seria o do IJA, porque você é visto e reconhecido por todos, né? Eu tenho que ser visto e reconhecido por todos? Bom, não posso ser um cidadão, não posso ser um do IJA, um cidadão com plena consciência e um cidadão comum? Não, por todos que eu disse, não por todos os seres humanos, por todos no universo. O universo todo te vê, e você vê todo o universo. Entendi. Não, eu estou falando com relação ao invisível. Ok, tá. A existência como um todo. Se você for tentar o caminho da iniciação em busca de ser um do IJA, né, para daí então você vir a público e falar assim, olha, eu levito, olha, eu diminuo o meu tamanho. Não, você não é do IJA coisa nenhuma. Exatamente. É o contrário. Isso aí. Então você não chegou em lugar nenhum e pensa Foi que sim. Foi o que eu disse do cara usar mal a iniciação, que esse é um exemplo, por exemplo. Então, o que para a gente é um ponto de chegada, que seria você ficar numa condição de do IJA, assim, aquele que nasceu primeiro do pai e da mãe e depois por seus próprios esforços nasceu ou renasceu de si mesmo, né? No passo seguinte da nossa existência, que daí, então vamos para Agartha, ou por enquanto, que depois a Agartha vem para a superfície, então não, né? Porque é questão de tempo, não vai haver distinção nenhuma. Aí esses do IJAs, né? Eles têm todo um processo de instrução, e aí são admitidos vamos usar o termo universidades ou escolas, né, se queira, e aí passa a ser instruído nos mistérios que só estão disponíveis estando nessa condição que está além da compreensão do próprio processo da iniciação. Caramba! E aí então chega aquele ponto... Então tem escola para duijas. Legal, gostei disso. E dentro da sua tônica ainda, né? E aí chega um ponto em que daí esse ser, essa unidade existencial,
ela passa a ter a compreensão, aí então sim, do Atiniati Niatat, né? E daquele momento que antecede a própria criação dos mistérios. Por quê? Porque nada mais é mistério. E lembra, a gente conversou também outro dia, que o mistério, ele vem de um verbo grego que significa olho fechado ou boca fechada, né? Isso. Mas vem do proto-indo-europeu mu, que é aquele quando assim, compreendeu, então esse primeiro, né, assim, então isso no proto-indo-europeu tinha o nome de mu, ou mue, né? Então isso é mistério, é aquilo que se então você vai chegar num ponto, a humanidade vai chegar num ponto em que o próprio conceito de mistério vai deixar de existir, porque não existiu sempre o mistério, né? O conhecimento foi ocultado, primeiro pela própria incapacidade da humanidade de compreendê-lo, segundo pela incapacidade da humanidade de bem usá-lo, né? E aí, por proteção à própria humanidade, reserva e entrega àqueles que venham buscar. O Hinduíja, ele pode retroceder, ou melhor, ele pode pisar na bola, como aconteceu lá na Atlântida, uma civilização fabulosa, conhecimento pleno, todos os atributos, né? E de repente aconteceu tudo aquilo. Alguém se tentou por alguma coisa e foi tentado. A Atlântida, grego, é muito interessante a gente comentar daí um passinho a mais do que era a questão da Atlântida. Então a Atlântida ela deveria ter desenvolvido a mente concreta no seu apogeu, porque era o quarto momento evolucional. O quarto momento é o que seria a mente concreta, né? Mas por conta de algumas questões pendentes anteriormente, o estado mental da Atlântida estava ainda no astral, às vezes entre o instintivo e o astral, né? Então, por conta disso, existia aquela questão tecnológica inimaginável do ponto de vista de matéria, né? Alguns desses conhecimentos estão sendo entregues à humanidade agora de 1900 para frente, e por isso que a gente tem visto esse salto evolucional do ponto de vista tecnológico, né? Uhum. Mas você vê que daí hoje a humanidade está despreparada para lidar com a tecnologia, tanto é que usa a tecnologia para prejudicar ou para dominar, ao invés de pacificar e harmonizar. Sim. Similar à Atlântida, né? Só que lá foi mais agudo. Mas aí o problema com relação à Atlântida é que foi assim, uma civilização assim, portentosa, dá para usar a expressão, com aquela coisa gloriosa em termos organizacionais, mas ainda tutelada, né? Ainda o nível de consciência dos seres de maneira geral demandavam tutela. Então os reis atlantes tutelavam, né, os seus súditos, não no conceito de rei súdito como existe em alguns países ou na história humana recente, não era nesse conceito, mas era uma tutelagem em termos de consciência. Por quê? Porque eram despreparados. Então, isso já disse para você aqui algumas vezes, a gente já conversou, que o nível de consciência que se pode chegar hoje, em termos de iniciação, em termos de harmonia de raça, é superior à Atlântida. Então, a Atlântida, ela caiu, né? Houve a queda Atlante por conta do mau uso do conhecimento. Sim. Mas porque não havia um estado de consciência adequado para tudo quanto foi dado. Então, aí é que está. E chegou-se a um ponto... foi complexo. Então, a Atlântida... Não, é que tem coisas assim que... No meu ponto de vista... Tem coisas assim, detalhes da questão da Atlântida, que daí é bom nem conversar, porque assim, é complexo, sabe? Acredito assim, que seja, mas eu vejo a Atlântida... A Atlântida era uma civilização que sacou contra o futuro. Ela foi uma civilização que ela tinha que vir, ela tinha que estar aqui hoje, não naquele tempo lá. Não, se me permite discordar. Claro, do ponto de vista só. Sim, não, é que daí ela não sacou contra o futuro, porque ela era o próprio futuro. E o que aconteceu é que daí, durante o desenrolar, que a Atlântida, ela não aconteceu de maneira serializada, ela aconteceu em paralelo. Então,
todas as 7 sub-raças atlantes se desenvolviam ao mesmo tempo, cada uma em uma cidade-estado, em um continente, né? E nesse período em que a Atlântida estava se desenvolvendo, então, tudo que havia dependente para resolver do ciclo anterior, tudo que competia a Atlântida e tudo que deveria ser o futuro, tudo sendo remexido ao mesmo tempo, e havia transbordo, havia muitos novos nascendo com um poder considerável, mas ainda sem consciência nenhuma, né? Aí essa mistura... Então, por isso que me deu a impressão de quer dizer, você avança de uma forma... que é um avanço, que é um saque, vamos dizer, ao mesmo tempo você não tem consciência para aquele avanço. É que havia um equilíbrio tênue na Atlântida, que era mantido, mas aí houve uma interferência assim não prevista, tá. E aí essa interferência não prevista ela causou uma ruptura nesse equilíbrio. No momento em que se rompe esse equilíbrio, aí todas aquelas forças que eram ensinadas, assim, eu citei agora o que é ensinado na Agartha, né? Isso era ensinado na Atlântida. Porque a Agartha é a Atlântida. Sim, né? afundou, exatamente, foi para baixo. Foi preservada, né? E mais todos os outros e mais o que está acontecendo agora. Então isso era ensinado. Só que daí você pega uma pessoa não despreparada, mas temporariamente movida por um ódio qual ela comprou de terceiro, ou ela... muito comum isso. Né? Você se envolve... em uma questão e acaba brigando com quem você não conhece. Que você falou, né? Se não está em mim, não vai, não vou entrar nessa. E aí você pega essa pessoa que daí não tem o controle, como a gente estava conversando aqui agora, das forças infernais, cósmicas que em cada um existem, né? Quando eu digo infernal não é no sentido religioso, né? Sim. É de infernos, né? São lugares internos e são conglomerados de poderes que existem em todo ser humano. Você pega uma pessoa que não se domina ainda e dá a ela o poder de dominar uma energia cósmica. Lembra que a gente já conversou aqui sobre os Vimanas? Sim. Né? E o piloto Vimana, primeiro ele tinha que ser um iniciado, ele era um Dvija, né? E aí então ele tinha o conhecimento dos mundos nos quais ele ia navegar, tanto é que ele navegava com o mesmo veículo do visível para o invisível, e dependendo da circunferência onde ele estava navegando, ele usava a energia daquela circunferência, porque são vários tipos de energia. Isso que a gente está conversando já é um saque quanto ao futuro. Então. Vai chegar um ponto em que a humanidade vai se dar conta disso. Quem mais se aproximou do controle de um tipo, de um desses cinturão de energia foi Tesla, né? Então, então são vários. E aí, então, o piloto do Vimana, ele conhecia todos os tipos de energia, tanto é que existiam vários tipos de Vimana, porque ele tinha consciência para dominar aquele poder, né? Daí você pega a pessoa comum na Atlântida, né, de maneira generalizada, e dá um conhecimento para manipular uma energia, né, a qual ele desconhece completamente a potencialidade. Eles eram Dvijas, os Atlantes? Não de maneira geral. Não, porque eles não tinham consciência, né? Não, exatamente, não de maneira geral. Ou tinha consciência para aquele momento que está muito aquém da consciência do momento atual. Então, você pega o ser humano, vamos trazer uma analogia mais simples, né? Aí tem uma criança está vendo explosão de fogos de artifício, né? Daí assim, nossa, que lindo, né? Isso daqui. Daí você achou lindo? Achei. Então vem cá, eu vou te dar uma caixa de rojão, né? Aí a criança, ela não sabe que tem que apontar para cima, ela não sabe que pode se machucar, ela não sabe que ela não pode acender aquele negócio dentro de casa, que ela não pode apontar para ninguém, que ela não pode ficar olhando no tubo para ver o que vai sair dali, né? E aí você entrega a caixa de rojões para a criança, né? E volta para a festa. Daí a criança vai assim, puxa vida, como é que eu vou fazer isso? Volta para casa para perguntar, ô pai, como é que eu acendo? Mas já com sendo acendido, eu acendi, mas não estourou ainda. Putz. Ou apontando para você. Isso aí, claro. Aí toca fogo na família, se machuca. Isso. A culpa é de quem? Sua. Claro. Porque na Atlântida foi a mesma coisa. Então, se deu caixas de rojões a todos os seres despreparados para usá-los, né? E usando para um objetivo temporariamente desvirtuado, né? Daí a coisa tomou tal proporção que envolveu
assim, o síndico do condomínio teve que descer para brigar contigo porque você deu a caixa de rojão para a criança, ela trouxe para o apartamento. Sim. Aí quando o síndico desceu, né, ele trouxe já a área jurídica para pegar e botar, e aí então aquilo gerou uma confusão tão grande que daí o edifício afundou. Aí quando ele disse, puta, o edifício vai afundar, então o que vamos fazer? Vamos pegar o histórico dessa confusão e vamos preservar no subsolo, na garagem, para que daí quem vier depois não faça a mesma coisa errada, né? E o que está de certo vão guardar para quem vier no futuro. Isso é Agartha, isso foi Atlântida, isso é o uso de poder, isso é questão de ser Duija. Não. A outra pergunta que você fez, um Duija cai? Cai. Exatamente pela contemplação, porque sempre assim, mesmo se estando em estado de consciência superior, ainda é um processo em evolução. Não é? E aí, dependendo do conjunto de forças às quais você esteja submetido, você pode optar pelo caminho A e pelo caminho B. Não tenho dúvida disso. Daí, aí na história, nós temos muitos exemplos de pessoas nascidas de maneira especial, preparadas de maneira especial e que vieram para conduzir um destino em determinada parte da humanidade. E usaram de outra forma. E aí usaram para o seu benefício próprio, né? Ou então, assim, haviam seres de alto tipo que vieram para anunciar o que viria a acontecer no Brasil. Aí eles optaram por criar escolas próprias, caminhos próprios, linhas próprias e percebe? Porque aquilo que a gente sempre fala, dura lex sed lex. Uma vez que a consciência se projeta na matéria, ela se subordina às leis da matéria. Qualquer um que venha agir na humanidade se subordina às leis da humanidade, né? E aí tem que lutar para sobreviver. O embate, ele existe da mesma maneira. E aí você experiencia a revolta, você experiencia a dúvida, você não sabe quando está fazendo o trabalho ou não, você não sabe até que ponto você pode fazer o trabalho, porque se é lícito ou se não é lícito interferir. Daí então se vê que mesmo o Duija, mesmo aquele que já tenha tido um estado, tenha estado assim, ele está em um estado diferente de consciência, ainda está sujeito às lutas cósmicas. Ponto. Há um outro tipo de questão com relação ao Duija, que daí não é aquilo que se aplica ao ser humano, é um tipo diferente de ser engendrado já como Duija e com uma finalidade específica. Mas esse é um assunto esotérico, esse eu não posso comentar. Entendido. Então, perfeito. Tá. Eu já sei até qual é, mas é interessante. Mas é muito bom. Tem com tudo, 4 linhas da humanidade, né? Tudo a seu tempo. Exatamente. É um conhecimento disponível, faz parte do caminho, e também é a mesma coisa assim, há rojões que não adianta entregar muito cedo. Perfeitamente. Porque senão, ao invés de aquilo se transformar em uma comemoração, tipo um eureka, assim, ou, puxa, mas então era isso, se transforma em dor. E um complemento com relação àquela tua pergunta, se daí o conhecimento podia ser usado de maneira errada, é que daí o conhecimento, quando ele é mal usado, né, intencionalmente, ele vai se voltar contra o responsável, né? Uma vez perguntaram para o professor Henrique, se ele não se preocupava de, na época da consolidação dessa transposição, desse transbordo, né, do governo oculto do mundo, do Oriente para o Ocidente, com sede no Brasil, essa coisa toda. E então havia necessidade de uma série de estratégias, e uma delas era dar um vasto conhecimento, assim, muito profundo, de maneira generalizada, a qualquer um que se dignasse a ler a revista, que a revista era a revista Dharana, né? Que era o nome da sociedade na época, em 1924. Depois mudou em 28 para STB e mudou em 69 para SBS, seguindo os ciclos, né? De trabalho para manifestação física do Avatar para a humanidade como um todo. Aí, então perguntava para o professor se ele não tinha receio que fossem fazer mau uso daquele conhecimento. Daí ele disse que não, porque o conhecimento superior para o ignorante intencional, ele é invisível.
E se conseguir se apropriar, não vai saber como usar. E se apropriar e tentar usar, vai causar mal a si próprio. É o exemplo que você falou do rojão na mão de quem não sabe mexer. E há casos, né, de pessoas assim que daí se apropriam de coisas mágicas que eles não sabem o que é, e a coisa mágica pode ser um conhecimento, qualquer coisa, um mantra, sim. E vai e muda, né? E às vezes pensa assim, não, mas o que é mudar um mantra, ou mudar uma yoga, ou mudar... Às vezes você muda um conglomerado de forças e desencadeia uma necessidade de ajuste tão grande que vai milênios para que isso volte ao ajuste. Tá, e você sabe como é que funcionam as coisas, né? Então, por isso há essa preocupação para que tudo seja dado de acordo com... Aí é o mérito de cada um. E quem define o mérito de cada um é a própria pessoa. Né? Por isso que a iniciação ela é feita em graus. Né? Você falou, já estamos no fim do tempo, me fascina, sempre me fascinou a Atlântida. Quando eu era moleque, quando eu era pequeno, faziam-se muitos filmes sobre a Atlântida, investia-se muito mais nisso. A razão eu não sei. Mas eu estava sempre, assistia mais de uma vez, e era uma identidade fantástica aquilo lá. Ou como se tivesse... Não vou viajar na maionese nada, mas eu me identificar muito com aquilo. Qual seria hoje o livro que mais identifica a Atlântida? Eu gostei muito do Santiv Dalveder, né? Aquele do Missão da Índia. Missão da Índia na Europa. Missão da Índia na Europa. Ele narra Agartha. Né? Exatamente, né? Exatamente, ele narra Agartha. Qual filme, qual seria um livro hoje fidedigno que pudesse narrar Atlântida? Assim, Atlântida. O conhecimento sobre a Atlântida hoje, ele é esotérico, com S, né? Com S. Do reservado, né? Mas quem chegou mais perto? Rosso de Luna, alguma coisa? Existem fragmentos sobre o conhecimento atlântico, sobre a vida, estrutura. O próprio Platão, na República, ele narra... Sim, tudo bem. Ele narra Atlântico, que é Poseidones, né? Que é exatamente. Ele está narrando a última ilhazinha que sobrou, né? Tá. Mas existe do Gustavo Barroso, Aquém da Atlântica, que tem algumas coisas aí nesse... Um brasileiro? Aham. Bom, brasileiro, entre aspas, né? Porque esse Gustavo Barroso deve ter sido outra coisa, né? Gustavo Barroso, tá? Tem nome esse livro? Não, tem assim, Aquém da Atlântida. Aquém da Atlântida. Tem vários livros que falam sobre o Brasil, o futuro do Brasil, a raça do futuro, mas nas entrelinhas tem a Atlântida. Daí tem do Mário Rosso de Luna, de Sevilha ao Yucatán. A Yucatán, sim, senhor. Isso, muito bom. Tem um outro livro já também. Tem em português, hein? Tem um livro... Os Tesouros dos Lagos de Somiedo. Como também. É que é? Los Tesouros do Lago de Somiedo. Ah, sim, também tá. Do Rosso de Luna, tá. Tem um outro livro, acho que é Astúrias, fala de Astúrias Tenebrosas. Astúrias, a região na Espanha. Eduardo Alfonso escreveu sobre... Também? Se você pegar... Qual é a obra do Eduardo Alfonso? Você consegue lembrar ou não? Também, e tem Atlântida no título, não me lembro exatamente. É mesmo? Eduardo Alfonso? Puxa. Como é que é? Não, mas tudo bem, já dá para pesquisar. Mas a Atlântida e a América, ou América e a Atlântida, o título bem claro, assim. O Santiv Dalvedre, então ele narra a Agartha, né, missão, sim, né? Só que daí não é um livro só, a missão da Índia na Europa, a missão da Europa na Índia. São vários livros, as missões, né? Missão dos soberanos, missão dos judeus. Isso, exatamente. Ele narra uma estrutura que seria a estrutura da Agartha agora e que era a estrutura da Atlântida. Também quem pode ter um conhecimento que ajude a esclarecer. Assim, tudo são mosaicos, né? Você não vai encontrar um livro. Não vai. Se você encontrar um livro que diga assim, olha, A, B, C, D, esquece. Não é real. Sim. Fragmentos, porque como a gente está falando de conhecimento esotérico, é um mosaico, né? Sim. Você tem que compor um mosaico em você mesmo. Sim. Tem Antoine Fabre de Olivet. Assim, um grande escritor, ou como a expressão que o professor usava, assim, escreve livros de grande fôlego, história filosófica do gênero humano, sensacional, recomendadíssimo para quem queira ter uma visão
né, Sim. do ir e vir da humanidade. E sempre assim, eles escreveram com o nível de consciência que eles tinham. Então hoje, assim, se a gente vai ler, então a gente vê assim, daí tem uma coisa que está falha aqui, isso não é verdade, aqui está faltando um pedaço e tal. Mas de maneira geral, assim, de literatura disponível à humanidade, assim, às pessoas de maneira geral, muito bons, muito bons. E o conhecimento daí em detalhes sobre, né, aí você tem que buscar um caminho. E buscar, perfeito, mas já temos algum indicativo para ir buscar, então já é importante. Jorge? O importante é ler e procurar buscar informação sobre a Atlântida, para que isso faça com que a Atlântida olhe para você. Isso, porque aí você começa a construir um caminho. Você sabe, a coisa olha de volta, né? Então, tem um minutinho só para comentar? Pode falar. Então, em 1977, acho que foi lançado aquele filme de ficção. 77? Qual foi? Como é que é o som? Que ele tinha uma visão de uma montanha. Sim, foi Contatos Imediatos. Eu assisti 500 vezes aquele filme lá. Então, na semana que eu estava na universidade, né, nessa época, né, na semana que lançou, acho que foi 77, 79, não sei. Foi isso aí, isso é por ali. Quando saiu o filme, daí eu fui ver. E foi um negócio assim tão impactante. Muito impactante. Porque foi tão familiar aquele treco lá que sabe que... incrível. Que, assim, é uma coisa que a gente nunca conversou, não sei se você sabe, né? Daí eu, desde criança, eu desenhava uma montanha, né? Sim. Com um corte e uma cidade embaixo, né? E desde criança, assim, desde pré-escola, né? E eu só sabia fazer aquele tipo de desenho, né? Assim, era sempre uma montanha. Daí quando eu fui ver aquele filme, daí o cara, ele viu uma montanha e eu não sabia. Aquela montanha, daí eu assim, cara, que negócio é esse? Incrível. E como é que a vida nos encaminha, né? E aí eu passei a vida inteira daí, então, procurando montanhas e cavernas para ver onde é que estava aquela que eu desenhava. Foi com a questão do filme, a vida foi como um filme, né? Claro. Até que chegou em determinado momento, que de certo era a hora, daí eu fui em determinado local, né? E cheguei de noitinha, e aí subi a montanha e fiquei lá no topo. E na manhã seguinte, o relevo que eu via lá de cima era o que eu desenhava desde antes de aprender a falar. Pronto, conseguiu chegar lá, sim. Né? Legal. E aí eu não sabia que lugar era aquele, mas sabia que aquele era o meu lugar. Né? Aí aquilo dali foi o ponto de inflexão na minha vida, que daí então a partir dali eu comecei a compreender aí tudo, e por que daí eu vi as coisas desde antes de estar... ou da barriga da mãe, essas coisas da vida de cada um, né? São gatilhos, por isso essa questão de a gente olhar para as coisas de lei, para as coisas verdadeiras, para que então nos olhem de volta, e nessa troca de olhares, dessa empatia, né, a gente tenda a começar a andar, para daí então ser um neófito, né? Que assim, e o neófito não é que eu vou entrar na escola ultra, hiper, não. O neófito pode ser em qualquer escola. Eu vou aprender a desenhar. Eu sou um neófito na arte de desenhar. Vou aprender música. Sou um neófito na arte da música. Só que eu vou avançar até o momento em que eu consiga ver a cor de cada letra musical na hora que ela é tocada. Que eu consiga ver uma sinfonia com os olhos, com os ouvidos fechados. Esse é o caminho. E esse filme que você está fazendo referência, que eu assisti não 500, mas mais de 100... Você está falando tudo, porque para o contato, vamos dizer que é alegórico, né? Uhum. Para esse contato que nós estamos falando que é a mesma coisa aqui, você descobrir, tinha a música, né? Eu falo arrepio aqui, meu. Os caras cantando lá na Índia. Uhum. Nossa, olha só. Esse já foi a outra versão. Sabe? Não, eles cantando lá. Eles falam, um monte de gente cantando, depois aí falou, vamos tentar com essa aí, as cores, a música, os tons, e aí começou a... Sabe que é uma coisa muito interessante, que assim, só pra gente... A coisa olhou de volta, o disco houve exatamente essa analogia que você fez aqui agora, né? A coisa olhou de volta, foi a chamada certa, a coisa respondeu. Eu quando vi que o cara ali
dentro de casa, ele pegou e fez uma montanha. Porque com os barros ali, acabou, a mulher mandou ele embora. Mas então não sou só eu que estou louco. Exatamente, não, mas muita gente se identificou com aquilo, não só nessa parte, como nas coisas que cada um tem. Tem algumas, todo mundo tem alguma fixação. E você sabe uma coisa muito interessante, que assim, porque instintivamente ou intuitivamente, todos nós conhecemos os segredos. Por quê? Porque nós vivemos no universo. Perfeito. Então, aí você pega esses filmes que são grandes clássicos, né, da ficção, o Senhor dos Anéis, Matrix, o Harry Potter. Quem escreveu pegou do mundo das ideias, por isso aí. Não, e às vezes ele... Foi buscar. Não só isso, mas aí, intencionalmente, eles usam nomes ou usam coisas que são fragmentos de conhecimento. Sim. Como a gente sabe que aqueles fragmentos são verdadeiros, daí isso dá densidade à ficção e passa a ser uma coisa com a qual a gente se identifica, né? Com certeza. Mas daí não pode se identificar, ou não deveria pelo menos parar, só naquela questão da adoração, a ponto de daí eu me vestir como. Não, aí não tem sentido. Pegar a essência da coisa, né? O segredo é pegar a essência. Não é? E assim, no caso do filme, poxa, quando eu vi o filme, eu disse, não, isso aí não pode, assim, não existe esse negócio. Por quê? Porque o cara descreveu a minha vida porque eu há anos andava por tudo quanto buraco do mundo procurando montanha para encontrar a montanha que eu desenhava. Só que daí, no meu caso, eu encontrei depois, em 85 para 86, eu encontrei a de Itacuja, né? Aí a partir dali, aí a vida tomou o seu destino, né? Aí eles viram que você tinha que me conhecer, não levaram você, falaram... É isso aí. Falaram, não faz o nosso tipo, deixa ele aqui embaixo, meu. Então é isso aí, Jorge, obrigado, foi um bom programa, muito bom, foi esclarecedor. Uma felicidade poder conversar. É gostoso conversar esse tipo de assunto e fica aí o nosso fraterno abraço e um feliz sempre.